certa muda destinos com Anderson Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário que você está aí nos assistindo. Hoje estamos iniciando um novo projeto, Direito e Seguro Podcast, onde a gente vai falar sobre direito e vamos falar também sobre seguro. E hoje eu trouxe um convidado que para mim é especial, porque eu admiro muito, é uma pessoa com caráter, responsabilidade, família e honestidade. É uma pessoa que ao longo do tempo eu aprendi a admirar cada vez mais. Ele trabalhou, digamos assim, trabalhamos na mesma empresa lá nos anos 90, mas a gente não vai falar quando porque entrega demais a idade. Hoje eu estou com Wagner Brício. Wagner, bom dia, tudo bem? Bom dia, Anderson. É muito bom estar aqui com você. Fico grato pelas palavras. É uma honra saber que essas palavras, esse sentimento existe. A gente se conhece há tanto tempo, tem um carinho, um respeito um com o outro muito grande. E às vezes a gente não sabe o tamanho do sentimento que a outra pessoa tem pela outra, né? Então, para mim é gratificante, é honroso estar aqui e fazer parte desse primeiro podcast com você, Direito e Seguro. Vamos juntos. Que bacana. Hoje a gente vai bater um papo para a gente passar para o público o que é o seguro. Porque muitas vezes a pessoa, né, Wagner, faz um seguro de qualquer jeito, ou acha, como a gente tinha, pelo menos eu na época de Gralha Azul, a pessoa chegava lá no sinistro e falava, mas eu tenho seguro total. Vamos desmistificar essa coisa de seguro Sim. total. Isso, na verdade, não existe, tá, pessoal? Existe um seguro mais completo do que o outro, mas o total, infelizmente, a gente aqui ainda não tem, né? O que se criou muito é que, na época, seguro só para terceiro, seguro só para incêndio e roubo, seguro para colisão, incêndio, roubo terceiros. Então, quando se fazia essa modalidade mais completa, então falava seguro total, que na realidade não era um seguro total. Hoje já se vem a gente falando de um seguro de automóvel, né? Hoje já se tem muitos, como é que eu diria, penduricalhos ali dentro do seguro, pneu roda, pequenos reparos, para-choque, vidros, lanternas, retrovisores. Então ele está encorpando. Então aí começa a quase ser um seguro total, mas não é. Então ele ainda tem algumas coisinhas que não ampara. Uma pane, meu carro fundiu o motor, cobre? Não. Então não é total, né? Mas se eu bater e estragar o motor, cobre? Cobre. É um acidente, chamado tal do sinistro. O sinistro é uma coisa que eu aprendi a amar. Fiquei 14 anos na área só mexendo com sinistro. 14 anos lá, né? Ô Wagner, antes da gente começar a bater um papo mesmo, conta um pouco da sua trajetória. Isso é legal para o pessoal entender. Pedinho, eu comecei ali em 87 no Banestado, né? Comecei auxiliar de seguros, né? À época. Com 3 meses fui promovido a subinspetor e com mais 3 meses fui promovido a inspetor. Inspetor é o que atendia as agências do Banestado na venda dos seguros, né? É como se nós fôssemos o gerente de seguros dentro da agência. E o meu primeiro passo foi para Colorado. Fiz Colorado, Santa Fé, Nossa Senhora das Graças, Cruzeiro do Sul, Uniflor e as adjacentes ali, Guaraci, Mendeslândia, toda aquela região ali, né? Onde tivesse um bom estado, você estava lá. O Banestado, por exemplo, Nossa Senhora das Graças atendia toda aquela região. Então nós íamos para lá, Santa Fé atendia toda aquela região. Então ali foi um começo, né? Então nós tínhamos tarifa e essa tarifa eu pegava para montar um seguro de automóvel, PR, taxa, coeficiente. Era uma planilha de umas 40, 50 páginas que a gente tinha que folhear para fazer. Hoje você coloca no computador, já sai pronto. Tudo, né? O incêndio era tarifas também separadas, 222, 224, 225, vendaval, explosão, era tudo separado. Mas foi uma grande escola, né? Dali fiquei 4 anos, quase 5 anos. Fui para a Cianorte, né? O gerente na época, que era o inspetor da agência, saiu, montou uma corretora.
como em Colorado. Quando eu fui para Colorado, voltando um pouco, o inspetor da agência aí montou uma corretora. Então, onde eu ia defender os produtos da agência e meio que dividir com o corretor que tinha montado. Tapar o buraco que ele deixou, né? E ele vendendo, tentando pegar o seguro da agência. Foi assim, uma passagem muito bacana, que aonde eu passei, em todas as regiões que eu passei, são meus amigos, são pessoas que a gente, né? Talvez seria para dizer assim, olha, o cara foi lá e bateu de frente com o corretor, ou tomou o seguro, ou brigou, ou sei lá, coisas que não seriam legais. Então a gente tem grandes amizades lá em Cianorte, a mesma coisa. Cianorte fiquei menos tempo, fiquei 8 meses lá em Cianorte, não chegou a dar 8 meses, né? Na época contratamos o Jaime lá, ele assumiu, que hoje também é corretor lá em Cianorte. Depois vim para a agência da Mauá, que era Mauá, Mandaguari, Marialva e Paissandu, e suas adjacentes também. E fiquei ali mais uns 3 anos ali, né? Aí em seguida fui promovido para a agência Centro do Banestado, que era a maior agência da região. E aí era a agência Centro só, né? Que atendia o Enco, o Camar, atendia todas essas grandes empresas aí que fornecia produtos do banco e também o serviço de seguros, né? E aí em 2000, no ano de 2000, fui convidado a montar uma corretora. O Emídio, lá da Dama, com um projeto de fidelizar o seu cliente e ter responsabilidades dentro do que se vendia, dentro da concessionária, porque cada vendedor vendia um seguro através de um amigo corretor. E quando dava problema, esse cliente ia na Dama, para que a Dama resolvesse, porque ele tinha comprado o carro lá e o seguro também tinha comprado lá. Mas eles não sabiam nem quem era, porque cada vendedor que tinha lá 13, 14, 15 vendedor, cada um vendia com um amigo. E aí eles acabavam, às vezes, se incomodando, sem conseguir ter responsabilidade, mas tinha que ajudar o cliente. Então me convidaram. Aí montamos uma corretora de sócios. Não foi eu ir lá trabalhar para eles. Não, montamos de sócios. Eu, Emídio, Dr. Albert, Dr. Nelson, o Valdecir e o Dr. Nelson. Tá? Nelson, Odair e Valdecir já em memória, né? Pessoas que tenho muita gratidão, carinho por eles, são meus amigos. Então, um respeito muito grande pela oportunidade e confiança da qual foi depositada em nós naquele momento. E a época, quem indicou foi um que trabalhou comigo, o Neto. Isso ficou na minha cabeça, preocupado há muitos anos. Preocupado não, né? Lembrando, por que ele me indicou se ele tinha outros amigos, a gente sabia, muito próximo, né? Eu falei, Wagner, eu olhava em você e via que você ia tocar o negócio como deveria ser tocado. Então eu fiquei feliz também por essa passagem, né? Que legal. E aí montamos a corretora no ano de 2000, em janeiro de 2000, dia 23 de janeiro de 2000. E hoje, com 26 anos de mercado de seguros na área de corretora de seguro, graças a Deus, a empresa hoje tem 9 funcionários, mais eu, a Maria, né? Então, feliz pelo ocorrido, pela forma que sucedeu. Eu gosto muito dessa história, sabe? Porque, assim, a gente vê que a pessoa não começou do nada, não saiu já de... Não. Eu comecei também em 91 no Banestado. Então, história. E o Banestado, para mim, é uma coisa assim que eu olho com muita saudade. O Banestado era um banco que eu realmente gostava. Né? Até ser adquirido pelo Itaú. Aí depois eu fui para a Gralha Azul e a Gralha Azul foi o meu aprendizado em seguro. Né? A Gralha Azul, para gente que veio desse ramo, ela foi maravilhosa. Foi, ensinou muito, deu muita oportunidade. E antigamente a gente via que o pessoal não se preocupava tanto com a questão de IS contratada, né? Importância segurada. Então, para quem está assistindo, quando alguém falar sobre IS na questão de seguro, é a importância segurada. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente eu que estou do lado de cá, tentando defender segurado. Sim. Porque eu vejo contratação de 50, 100 mil, a
pessoa acha que é muita coisa. Eu falo, gente, vocês estão loucos. O tanto de carro acima de 100 mil é carro popular, Sim, sim. né? E antigamente era 30, 50 mil. Você tem muito isso lá, né? A questão de cuidar, zelar por ter uma IS alta. Eu vejo porque as suas apólices, quando chega pra gente, eu vejo que geralmente é acima de 300 mil. Ontem, inclusive, teve um caso, foi engraçado, né? É um amigo, foi gerente do Banestado, cliente e tal, e aí comentando com ele, né? O ano passado cada um determina, o cliente ele é dono do que ele quer fazer, a gente orienta, né? Então a apólice dele estava com 200 mil, aí eu fiz o cálculo já com 400 para renovar. Aí ele me questionou, falou, por que 400? Para quê? Minha caminhonete vale 160, 170 mil, dá para comprar quase 2 caminhonetes, né? E questionando por que aquele valor alto. Aí eu fui explicar para ele que há poucos dias tivemos um acidente, um cara perdeu o controle, bateu em 3 carros. Uma caminhonete deu perda total, um Compass deu parcial, mas valor alto, também deu alto, deu quase 500 mil conto, 400 e poucos mil reais deu os prejuízos. E ele falou, mas eu ando devagar, eu sou cuidadoso. O imprevisto, ele está a qualquer momento da vida. Então, não tem essa situação. É um ciclista, é um pedestre, é um motoqueiro, é um carro, são frações. E é 1 minuto de bobeira, né? Aliás, minuto. 1 segundo. E a ideia de que eu fazer um terceiro baixo e um terceiro alto, isso custa muito caro, ela não existe. A diferença é muito pequena. Quando hoje, normalmente, as companhias, 100% delas, no cartão de crédito faço em 10 pagamentos sem juros. Tá, beleza. Então você pega uma diferença lá de 200, 300 reais, divide em 10 vezes, dá quanto? Dá 20, 30 reais, para você ter uma garantia, uma segurança muito maior. Qual é o valor ideal? Eu penso que não existe. Quanto maior o valor contratado, mais seguro, mais tranquilo você vai estar. Quando a pessoa me pergunta qual que é o valor ideal para a gente fazer isso, eu sempre brinco. É o valor máximo que a companhia fizer. E hoje tá, eu acho que no teto de 1 milhão, né? Tem companhia já que vai até 1,5 milhão. Ah, então. Já tá tendo... E eu lembro que eu renovei há 2 anos atrás, de 500 mil para 800, ela estava dando 10 reais de diferença. É pequena a diferença. Porque o problema é chegar até os 250, 300 mil. E acima disso se torna bem mais barato. Ele tem ali, eu digo que sempre tem uma trava, né? Então, eu baixo lá de 200 para 50. Praticamente não cai nada. Eu vou de 250 para 500. Também praticamente aumenta muito pouco. Então, a trava é aquilo ali. Para baixo não muda muita coisa e para cima também não muda. Meu seguro está ficando 2 mil. Vou fazer 400, vai para 4 mil? Não. Vai para 2.200, 2.300. E eu falo que é uma conta burra que o pessoal faz. Porque, às vezes, por causa de 200 reais dividido em 10, não é uma cerveja, às vezes, que o cara gasta num bar na sexta-feira. Uma pizza no mês. Eu costumo dar essa referência. Não é uma pizza por mês. Você vai deixar de comer uma pizza e vai ter uma garantia no teu seguro. Porque, assim, 300 mil é bom? No meu ponto de vista, 300 mil te deixa quase confortável. Porque carros acima de 300 mil tem aos montes, principalmente na nossa região. Tem. O valor é assim, eu vou determinar, ponto. O que eu entendo, de novo aquela questão, a gente orienta e mostra com fatos. Como é que a seguradora, ela monta custo? Ela olha para trás. Ela vê os índices, vê o que vem acontecendo para ela formar um preço para frente. Se aquilo lá oscilar, tanto é que os clientes às vezes questionam, mas vai subir, vai baixar? Então depende do resultado das companhias. Tem hora que ela declina, você fala, nossa, e aí qual é a preocupação? Daí a pouco dá um índice maior, ela vai lá para cima. Aí você chega no e fala, mas como é que eu paguei 2 mil, agora você quer 3 mil? Porque não é o... Às vezes você não... Eu nunca usei, nunca bati, meu bônus é massa e tal, mas não é o geral. Ela faz um levantamento geral. A estatística mostra alguma coisa. Às vezes é o carro, às vezes é o perfil. Sim, sim. E assim, ó, para você que tá aí
nos vendo, eu vou falar uma coisa. Corretor de seguros, ele não é um cara que está te vendendo um seguro. Ele está prestando um serviço para você. Então, quando você for cotar um seguro, antes de cotar no banco que você está achando que vai ficar mais barato, porque não vai, é tudo a mesma coisa. O que difere do banco é que muitas vezes ele não te contrata um seguro decente. Então, faça com corretor de seguros. Porque assim, eu sei porque eu tive dos dois lados, eu trabalhei em banco, trabalhei em seguradora e sei como funciona. O corretor, ele vai fazer de tudo para que você não tenha problema. Então, tira aquela coisa da cabeça que seguro é feito para negar, né? Seguro não é feito para negar. Eu vejo a pessoa falar Não isso, é. todo seguro é feito para negar. O seguro, ele é feito para te dar proteção. Sim, Mas se ele não estiver bem contratado, ela vai negar. então assim, ó, procure um corretor que tenha anos de experiência e que você sabe quem é, tenha referência. Por isso que eu fiz questão de trazer o Wagner aqui. Ele esteve dos dois lados, ele é um cara que está há muito tempo no mercado. A gente está falando de 1987 a 2026. Então é um período longo. 39. 39 anos de seguro. E aí você pensa, será que ele vai fazer alguma coisa para me dar prejuízo? Não, não vai. E pare de brigar por mixaria no seguro, não é, Wagner? Às vezes você acaba tirando alguma coisinha por muito pouco e que na hora que acontece, às vezes você reflete, fala, poxa vida, né? Por quê? E o legal é quando o cliente tira, ele sabe que tirou ou que não contratou e acontece, ele não se incomoda com aquilo. Lógico, é prejudicial, é uma perda, mas ele sabe que não fez. E aí, quando o cliente não se lembra ou um fato isolado, que ele questiona, que o seguro, daí é onde às vezes ele questiona que o seguro não cobre, não ampara, não atende, mas é que você tem que contratar as coberturas corretas para fatos que aconteçam, poderão acontecer. É previsível? Não, não está previsto. Mas é um fato isolado que pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós. É o que eu sempre falo, você tem um carro, você saiu na rua, você está sujeito. Se você deixar guardado na garagem, ainda assim você está sujeito. Ô Anderson, assim, uma coisa que eu sempre comento, quando há possibilidade, com algum cliente que fala, eu pago seguro há 10 anos, 15 anos, nunca usei. E eu já contradigo isso aí. Sempre usou. Então vamos lá, vou numa festa, vou na igreja. Ô, você estacionou seu carro aonde? Ah, estacionei lá embaixo, não achei vaga, botei lá embaixo, larguei lá embaixo. Cara, mas você não tem preocupação, não? Não, meu carro tem seguro. Então você está usando, você está protegido, você está seguro. E isso te ampara, isso te dá tranquilidade para você não estar em algum lugar preocupado olhando para lá, olhando para cá, ver se o seu carro está lá. Você vai numa reunião e deixa o teu carro, não achou vaga ali, tá 2 quadras para lá. Sim, você não consegue ver. Como que você faz? Então, Você está usando o teu seguro naquele momento. sim. Ele está te dando a tranquilidade, a segurança de que aonde você vai, se porventura acontecer algo, você está amparado pelo seguro. E eu sempre, eu costumo dizer que o seguro, ele vai muito além de você usar ele efetivamente. Sim. Porque, veja, você bateu. Ah, eu vou usar meu seguro, eu tenho seguro. Ou alguém bate em você. O cara não vai pagar, então eu vou usar o meu seguro porque eu tenho seguro. Sim. Mas a gente tem também o outro lado. Você está andando, estourou uma mangueira do teu carro, um problema elétrico. É igual seguro de casa. Se todo mundo soubesse o quanto te dá de tranquilidade por uma mixaria, todo mundo faria um seguro de residência. É que muitos fazem uma correlação com o automóvel. Então você pega, por exemplo, vou falar um número, né? Um carro de 100 mil custa 3 mil reais. Tá? Ah, minha casa é 500 mil, então o seguro vai custar 9, 10 mil? Não. São índices, são estatísticas. Então o seguro de uma casa custa
0,5%, menos de 0,5%, 0,3%. Então, assim, todos poderiam ter essa segurança É irrisório, por né? um custo muito módico em relação ao valor do imóvel. É irrisório Mas perto por do que valor. é tão barato? Não é que é tão barato. De novo, as estatísticas que as companhias fazem, elas chegam a esses custos que é para ter volume. Porque os índices de sinistros são mais pontuais. É vendaval, é danos elétricos, é roubo. Então, essas garantias, normalmente, elas não são garantias de 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, que é o valor do imóvel. Eles são valores menores porque o risco daquilo ali é menor. Então, nessa formação dessas coberturas e custo, é onde você tem um custo barato, mas às vezes você não procura nem pesquisar o preço por conta de que você faz um seguro de carro e você paga X, você já faz uma... E aí você tem o seguro da sua casa, do seu apartamento. O apartamento é uma coisa que quase ninguém faz. Não, eu moro em apartamento, ninguém entra. Gente, não é só para roubo. Tem danos elétricos, tem quebra de vidro. Tem Se responsabilidade civil. Se uma janela do banheiro bater forte num vento e estourar, você vai pagar quase a metade, se não mais, do valor do seguro. Vai. Sabe, é isso que a pessoa não consegue ver. Eu sempre defendi muito dessas relações dos nossos Sindiceg, por exemplo, que é a categoria maior lá do sindicato para seguradoras, né? A divulgação da instituição seguros. Esquece seguradora, essa ou aquela outra. A instituição. Falar de fatos que tragam a vida das pessoas uma reflexão, né? Nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, quantos tinham seguros lá? Quantos não tinham? Quem tinha seguro, como é que conseguiu dar uma caminhada a partir? E os que não tinham, como é que estão? Depende só dos órgãos públicos? Como é que é essa resposta? Então, são muitas coisas que acontecem que a instituição seguro talvez deveria ser mais divulgada para as pessoas entenderem um pouco mais do tamanho da importância que ela tem na vida das pessoas. Eu vejo dessa forma também, até porque as pessoas, eu volto a falar, têm mania de dizer que o seguro é feito para negar. Sim. O seguro, ele não é feito para negar, ele só tem uma regra que ele é seguida. Sim. É um contrato. É um contrato. Tá feito, você tem direitos e obrigações. E o contrato do seguro, ele entende-se que é um contrato de boa-fé. Quando você me traz a informação, eu não vou investigar a informação que você está me dando. Eu acredito piamente que aquilo é a verdade. Então, nós fazemos em cima daquilo ali. Se acontece, a companhia resolve investigar, né? Eles chamam de sindicância. Fazer essa sindicância, constatação das informações, e chega lá é completamente diferente, quem dirige o carro em casa sou eu. Aconteceu um acidente, vai ver é o filho que dirige. Ela vai negar, porque o custo, o risco para alguém que tem 20, 30, 40 anos de direção e um que tem 2 anos, 3 anos, é maior para este. E é muito diferente, né? Sim. Até porque quem tem 20, 30 anos, ele tem uma capacidade motora muito diferente de quem está há 2 anos dirigindo. Sim, experiência, né? Experiência pura. É. E aí você tocou um ponto que eu acho muito legal a gente frisar. A questão de condutores. A gente vai falar agora um pouco mais... É que sempre puxa para o automóvel, né? Mas é um leque muito grande de seguros. O automóvel. Às vezes a pessoa deixa de colocar o filho para economizar R$200. Sim. Só que depois ele vai falar que o seguro não quer pagar ele. Por quê? Porque ele fala assim, meu filho não pega. Tá, mas ele não pega? Não, ele não pega, ele tem o carro dele. Se ele pegar muito, é uma vez por semana. Tá, então tá dentro do que a seguradora permite, digamos assim. Sim. Aí você vai ver, o carro fica na garagem de segunda a sexta. O pai pega só no domingo para ir para a igreja e o filho no sábado para sair fazer alguma coisa. Já não é aquela porcentagem. Não.
já mudou totalmente. O Sim. filho pega tanto quanto o pai. Sim. E é isso que... Ou mais, né? E é isso que quando vai para você, você pergunta. Fala, ó, como que é feito lá? Você pega o carro, ele pega o carro quantas vezes? No banco, não. Eu falo do banco porque, assim, eu vejo muito que chega para mim negativas de banco. Sim. Porque o perfil está errado. E é coisas que pode acontecer com você? Pode, mas muitas vezes é porque o segurado não falou exatamente o que estava acontecendo. A gente sempre que tem a possibilidade de alguma coisa, a gente procura questionar se alguém mais usa, como usa. Hoje, por exemplo, você tem a questão do condutor e a questão de muitos que estão fazendo um adicional como Uber. Que é outra coisa que dá muito trabalho, Outro problema. De novo, mas o que vai mudar? Eu estou usando o carro. O que muda é as estatísticas que as seguradoras têm para formar preço. Para que você não pague. Você tem um carro que fica na garagem e você só usa no final de semana para ir para a igreja. Vai para casa da mãe, do pai, né? Então, qual é a possibilidade de um acidente com você? É pequena. Peraí, Wagner usa o carro como Uber e ele tem outros negócios. Então, eu estou exposto muito mais tempo. A minha exposição ao fato, ao acontecido é muito maior. Ao risco, né? Ao risco. Então, a seguradora faz o quê? Ela diz assim, o Anderson vai pagar 1.000. O Wagner vai pagar 3.000. É uma justiça de preço que é feita para que você não pague o mesmo por aquele que tem não, um risco muito que maior. está muito que você, mais exposto. E uma coisa que eu vejo bastante também, essa questão do Uber, é que tem muita gente que faz o seguro e não fala pro corretor. Isso. É um problema. Mas você vai fazer? Não, não vou. Aí vai e acontece um acidente. A seguradora vai negar. E hoje está muito difícil de reverter isso no judiciário. Porque está muito claro, a contratação do Uber, ou a seguradora não faz, Sim. ou ela agrava o risco. Sim. Por essa questão que você está falando de a exposição a um risco muito maior. Muito maior. Furto. Aliás, furto não, o roubo propriamente dito. Roubo. A colisão, porque você está praticamente 24 horas rodando com esse carro. Sim, sim. A exposição existe e é muito grande, né? Os corretores, de um modo geral, aqueles que são defensores do contrato bem feito, do contrato da boa-fé, ele não faz. Lá no escritório nós já deixamos de fazer. O cliente queria, não, pode fazer, eu não uso, quase não uso, eu vou parar. Falou, não vamos fazer. Até porque hoje existe... ele está cadastrado na Uber. Não precisa ninguém nem falar. É só consultar o cara está cadastrado. Pronto. Já é um indício que ele vai usar. Sim, sim. Então, o que a gente orienta? Ah, mas está custando mais caro para fazer assim. Faça. Não economize nessa hora. Porque essa é uma economia que custa caro depois. Qual a linha que eu uso? Você gastou o seu dinheiro, porque o que você pagou a companhia não vai te devolver. Uhum. E você não vai ter indenização. Você não vai receber. Então, quer dizer, você gastou e teve o prejuízo e vai ficar aborrecido. Porque quem é que fica feliz de ter pago alguma coisa e não usar? Mas eu não fiz da maneira certa. E aí é onde a pessoa tem a mania de imputar a culpa para o corretor, para a seguradora. Sim, Só que ele não lembra que foi ele que não fez a adequação correta, né? É aquilo que eu falei. Tem algumas pessoas que sabem que não estão fazendo correto e quando acontece, ela fala, não, eu já sei o que eu fiz. Eu esqueci, ou eu deixei, ou eu não quis fazer, ou eu optei por essa situação. Ponto. Mas tem aquele que no momento ele diz assim, não, para mim que era tudo. Né? Então, eu vejo ainda assim, num cenário que as pessoas tendem e buscam um percentual pequeno, isso é muito bom, que é pequeno, a levar vantagem nas coisas. E a partir do momento que a gente começar a pensar que se eu estou levando vantagem em alguma coisa, eu estou prejudicando alguém. Não é legal. É só você olhar.
Olha para dentro de casa. Eu vou ficar feliz de alguém levar vantagem em cima do meu filho, da minha mãe, da minha esposa, de mim, em detrimento a um prejuízo meu? Não. Então pensa ao lado contrário, né? Olha, procura pensar assim, que daí talvez você comece a entender um pouco diferente, que o bem traz o bem. A coisa certa traz retorno certo. Então tudo que você faz bem feito, faz correto, aberto, você sempre vai ter o retorno adequado àquilo que você fez. Eu penso assim também. Eu falo sempre que o ser humano, eu vejo falando, né, às vezes, político, tudo tal. Não, nós no dia a dia é cortar uma fila, achar um jeito de ter uma vantagem em qualquer coisa, né? Tem uma vaga de idoso. Eu não sou idoso, eu não tenho carteira, eu paro na vaga de idoso, porque eu tô atrasado, é rapidinho. Gente, eu não para. A vaga do idoso, deixa do idoso. E você fazendo isso, você vai se acostumando com a coisa. Sim, sim. Dali a pouco você tá aumentando isso. Minha mãe ela tem uma frase que ela falava muito para mim quando eu era adolescente. Cuidado, quem planta vento, colhe tempestade. Sim, sim, né? sim. O plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. A vida, ela é tão, tão leve de ser vivida quando você vive com leveza. Quando você bota fardos nas costas que ele ultrapassa os seus limites, ela te deixa arrebentado, magoado, aborrecido com tudo. Cansado da vida. Cansado da vida, sabe? Então, nesse cansaço da vida, eu olho um lado que muitas famílias entram em dificuldade em algum momento quando falta o provedor. Falta de planejamento familiar. Mas como é que faz isso? Cara, faz algo simples, não precisa fazer nada mirabolante, porque às vezes as pessoas chegam lá e querem fazer algo mirabolante. Como que eu faço uma proteção de vida? Faz uma proteção, o famoso seguro de vida, né? A gente entende como proteção. Quero contratar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Não, contrata 100, 200, que talvez na sua falta, isso dá um amparo para dentro de casa, para organizar algumas coisas de imediato, aquilo que talvez não está muito legal. Mas às vezes a gente pensa alto, e aí o alto eu não consigo. Como Então, eu não consigo o alto, eu não faço nada. Porque assim, hoje, eu não posso estar errado, mas vamos calcular aí 200, 300 mil, vai estar em torno de 150, 200 reais. Talvez até menos. Vai depender da idade. Da idade, né? Tudo que daí agrava. Mas vamos lá, que seja nessa faixa. Aí eu vejo a pessoa gastando 300, 400 reais por mês em boteco. Sim, sim. Caramba. Esses 300, 400 que seja, se ele fizer um seguro gordinho que eu falo não é algo de 1 milhão, mas vamos colocar aí de 300 a 500 mil, é impossível você não deixar esse dinheiro para sua família se ajeitar. Sim. Porque o problema é o logo após. É o logo pós. É o pós, né? O provedor faltou, como é que... normalmente, hoje mudou muito isso daí, né? A mulher, ela tá mais no mercado, ela tá mais estudada, ela tá mais preparada. Então mudou bastante, mas há alguns anos aí era muito dona de casa. Que as pessoas, mas ela só fica em casa. Não, rapaz, a mulher em casa, ela trabalha 10 vezes mais que nós. Muito mais. Cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar do marido, cuidar da casa. Roupa, tudo. É tudo. Então, havia uma fala que muitas vezes eu contestei nesse olhar. Que ela dentro de casa, ela fazia muito, né? E esse provedor, na hora que faltava, essa família aqui, ela ficava desamparada completamente sem saber para onde ir, o que fazer, como fazer, de que forma fazer. E a primeira coisa, tudo trava. Conta, tudo. Carro, tudo fica travado. Não pode vender nada, não pode fazer nada, não tem como pegar o dinheiro no banco, não tem nada. E quando você tem uma proteção que é um seguro de vida, ele não entra em inventário nem nada. Aquele dia você vai lá, monta a documentação, entregou para a seguradora, entregou para a seguradora 5 dias úteis, o dinheiro está na conta. Vamos dizer assim que teve um problema
Mais tardar 10 dias. 10 dias, vamos, né? Tá na conta. Aí ela pode pagar água, pagar luz, pagar a escola, pagar aquilo que ficou para trás, ficou para arrumar as coisas, alguma coisinha que tinha que acertar. E aí ela começa a poder respirar para reorganizar a casa. E eu vou mais além até, viu, Wagner? Porque a gente hoje tem a mulher que trabalha, mas o homem também trabalha. Sim. E às vezes os dois se juntam Para formar, uma renda para ter escola para as crianças. E quando falta um dos dois, sim, a mesma coisa. Parece que perde uma perna. Sim. Você não vai conseguir fazer o que você fazia. E o momento do seguro é esse momento. E ele é importante, viu? Essa jornada nossa aí, já tivemos muitas histórias. Uma história que eu lembro, ficou gravado na minha vida, lá em Colorado ainda. Segundo ano que eu estava lá, o segundo ou terceiro, não vou me recordar com exatidão. Tinha um cliente nosso lá, que ele tinha um comércio na cidade. E ele era anti-seguro. Ele não fazia seguro de vida, mas de jeito nenhum. Ele não fazia. E ele se acometeu de uma doença, né? Uma doença grave, terminal. E a época ele acabou pegando um empréstimo para fazer alguma coisa lá. E o gerente acabou colocando um seguro de vida para ele, para garantir a operação, né? E ele pagou a operação, tudo, e logo em seguida ele faleceu. E aí nós fomos à casa da viúva, tinha 3 filhos da época, e ela falou, nós gastamos quase tudo que tinha com o tratamento da doença, o acompanhamento, vendeu sítio, vendeu casa, vendeu imóvel, vendeu carro, e agora nós não, mas nós vamos pegar o seguro de vida. Não, ele não fazia seguro de vida, ele não tem seguro de vida. Não, nós fizemos um não, vocês não fizeram, ele não tem, ele não aceitava. Não, ele não sabia. Olha, essa mulher, ela ficou com uma gratidão na época, o Banestado, nós lá, que era coisa assim de cortar o coração, de ver o quanto aquele segurinho, que juridicamente falando até, a operação casada ou qualquer coisa que não pode, naquele momento foi muito importante na vida deles. Por quê? Porque ele não aceitava. E devido à operação, acabaram fazendo um seguro para calçar a operação, mas ele liquidou a operação. E aí esse dinheiro veio para a família e ajudou muito na época. Eu falo, sempre lembro dessa história, que a mulher, aí ela foi lá, fez um seguro para ela, porque ficaram os filhos, né? Então ela já fez um para garantir, Deus lhe guarda um outro fato, né? Mas quando eu saí de lá, eles estavam bem, estava a família toda boa. Então, quer dizer, você tem inúmeros casos. Estou lembrando de um, mas tem inúmeros casos. E é interessante porque, assim, a gente vê que quem usa, na verdade, o seguro de vida, que hoje não é mais seguro de vida, né? Proteção familiar. Realmente é a família. Sim. Eu acho que até isso é legal, porque daí você não segura a vida de ninguém, você dá uma proteção para a família. Isso. Porque na falta daquele, né, essas coisinhas é o que mostra a diferença de quem tem o seguro. Porque às vezes você tem um carro, você vai ter que desfazer do carro e como que vai ficar? Sim. Não precisa. Você tem um seguro, 5 a 10 dias com toda a documentação entregue, você vai receber e vai tentar estabilizar a sua vida por um período. Sim. Aí você consegue tocar. Porque o luto, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Ele vai vir para todo mundo. A marca fica, né? Mais cedo ou mais tarde ele acontece. Só que quando você tem uma proteção, até para você olhar para aquela pessoa que se foi, você olha com gratidão. Fala, poxa, ele pensou na gente. Sim. E isso é legal. Porque a pessoa consegue se conectar com a vida depois de novo. A marca vai ficar, lógico, mas você consegue respirar, falar, poxa, o fulano me deixou amparado. Me deixou seguro. E falo, não precisa fazer valores astronômicos. Faça um valor pequeno, 50, 100, 150. Aquilo, vai lá e olha o que cabe no seu bolso. Pronto. Se eu fizer X, vai custar Y, eu não cabe no meu bolso. Faz menos, faz o que cabe no seu bolso. Tanto é que muitos ligam para mim, e às vezes, você cota para mim um seguro de vida, tal. Tá,
qual que é o teu ideal de custo que você quer pagar? Porque daí eu vou buscar mercado dentro daquela faixa que consegue encaixar naquilo. Como a taxa de uma seguradora é menor, ele vai ter uma cobertura maior com aquele valor. Como a taxa da outra, talvez dentro das análises dela é um pouco maior, ele vai ter uma cobertura menor. Ele vai decidir. Mas ele faz. E lembrando que a proteção familiar, ela não é só para quando a pessoa parte, né? Tem também quando fica doente, fica inválido. Sim, doenças Tem graves. várias modalidades. Tem Né? a invalidez por doença permanente, invalidez por acidente, desde parcial até total. Ah, perdi a mão, perdi um olho, perdi um pé. Tem os percentuais lá de indenização, dentro daquilo que você contratou. E isso é legal falar, porque às vezes a pessoa não sabe como Sim, que se trata sim. isso, né? Wagner, e vamos falar então aqui um pouco mais de seguro, não da proteção familiar, mas do seguro de automóvel, que eu acho que é o que mais chama a atenção de todo mundo. Uma pessoa que tem um seguro de automóvel, quais são os cuidados que ela tem que ter na contratação? Vista do Wagner Corretor. O que você acha que ela tem que ter de precauções na hora de contratar? Primeiro, buscar um profissional corretor de seguros, né? Porque esse contrato de relacionamento é o que faz a diferença, tá? Então, um bom profissional vai o orientar da melhor forma, da forma mais adequada e correta de contratar esse seguro, formar esse pacote de coberturas, qual eu disse hoje, né? Ele tem várias coisinhas que você vai incluindo dentro do seguro. Não é só para colisão, incêndio e roubo. É colisão, incêndio, roubo, terceiros, uma assistência ilimitada, uma assistência com quilometragem determinada pequena, uma cobertura para um pequeno reparo, uma cobertura para um pneu. Bati um pneu no buraco, tô andando, o asfalto tá com buraco, bati, tortou roda, cortou o pneu, estragou a suspensão ali. Tem contratado dentro disso aí. Por que hoje existe esses contratos, essas acessórias? Porque você tem uma franquia de um veículo, 4, 5, 6 mil reais. E esse reparo vai ficar 2.500. Então não enquadraria como um sinistro. A franquia desses pequenos reparos, dessas acessórias, são franquias pequenas. Franquia de 200 reais, franquia de 300 reais para vidros, franquia de 700, de 500. Pedi a troca de um vidro, de um carro, a franquia 6 mil. O cliente me questionou, mas 6 mil, Wagner? Que franquia alta é essa? Quanto custa o vidro? 17 mil. E ele pagou, sei lá, 150 reais para ter essa cobertura. Então são coisas que na hora que você vai contratar o seguro, isso são coberturas. Tá, mas como é que eu contrato certo? Perfil certo. Quem é que usa o carro? Onde o carro fica? Como é que eu uso? Uso de forma particular? Em casa só eu e minha esposa? Quem usa mais? Quem é mais jovem? Ah, eu tenho minha filha, eu tenho meu filho que de vez em quando pega. Mas como é que é esse de vez em quando? Então a gente procura, a gente faz uma consulta médica, perguntando... Um checklist geral, né? Isso, um checklist geral, para que você faça algo bem feito, para que quando acontecer, ele não tenha nenhum tipo de dor de cabeça. Não tenha nenhum tipo de incomodação. Porque assim, eu vejo muita... Porque cai para mim. Vai, mais cedo ou mais tarde, Sim. Muita coisa cai para mim. Sim. Aí a pessoa fala assim, mas eu não quero mais fazer com essa seguradora. Aí eu olho, poxa, 14 anos analisando o sinistro, eu olho e falo... Só que, infelizmente, qualquer seguradora ia negar. Sim. Falei, a seguradora não é ruim. Tá? Não é o analista da seguradora que é ruim. Sim. Ele está fazendo o trabalho dele. Caiu na mão dele algo que ele viu que não é. Aí a pessoa, mas eu falei pro corretor. Aí eu olho o corretor e falo, você tem certeza? Porque tem uns que a gente sabe que não fala nada, mas tem outros que é rigoroso. Sim. Fala, mas você tem certeza? Porque eu conheço esse corretor, eu sei que ele não é de fazer isso. Sim. Talvez ele tenha me falado, mas ficou caro.
Aí você vai vendo o perfil da pessoa. Sim. Ela Sim. escondeu do corretor. Eu falo sempre, advogado, corretor e médico, sabe, você não pode esconder coisas. Você tem que abrir as páginas, não adianta. Você pode esconder lá pro padre, pro pastor, aí depois você vai se ver com o chefe deles. Mas para esses você não pode, porque vai dar problema. Vai impactar lá na frente. A hora que ele mais precisar, vai No impactar. resultado vai dar problema. É. E eu costumo dizer assim, ó, um seguro que ele começa na mentira, ele vai terminar de uma forma drástica. Termina ruim. Não dá legal. Não dá legal. É igual casamento. Você começou mentindo, lá na frente vai mais cedo ou mais tarde vai dar errado. Vai dar errado. Aí você esquece que tem um filho, Sim. não colocou. Aí a hora que esse filho pega o carro, aí a seguradora que é ruim. É o corretor que não falou nada. Mas veja, você falou pro corretor que você estava com o teu filho com 18 a 25 anos pegando esse carro? Sim. Esqueci. O Anderson, é assim, um fato acontecido foi até muito interessante. De que forma? Fui fazer um seguro para um cliente e lá apresentei uma determinada seguradora. Ele falou, cara, essa seguradora é boa? Eu falei, olha, eu trabalho com ela bastante, ela atende bem. Ele falou, não, é porque o meu irmão teve um sinistro negado e ele disse que essa seguradora não vale nada. Eu falei, precisava entender o que aconteceu, o motivo da negativa, pra gente, né? Ele falou, Wagner, mas eu tô fazendo o seguro porque eu confio em você, pode fazer. Fiz o seguro. Era um carro pra filha dele, à época uma BMW 0, a filha formou médica, comprou esse carro e foi pra região. Passado uns 4 meses, 5 meses, a filha bateu o carro. Bateu e deu perda total. Ela bateu num guarda-reio, o carro acabou escapando, óleo na pista e tal, né? E foi lá, montou a documentação, tudo pagou. Aí pagou, aí ele trouxe pra mim, falou, você lembra daquele caso que eu falei pra você, do meu irmão, que ele falou que a seguradora não prestava, e agora você me provou que presta? Falei, tá, o que é? Falei, então, eu descobri. Por que você descobriu? E é verdadeira a história, se alguém duvidar, eu provo. Tá lá. Peço pra ele, conta pra nós a história. Aí ele falou assim, não, cara, quem usava o carro é meu sobrinho. E ele disse que era ele. A seguradora, quando houve o sinistro, a seguradora investigou e comprovou que era o sobrinho que usava, que no dia do acidente era o sobrinho, e o segurador negou. E aí eu falei pra ele, você tá vendo? Não tem almoço grátis. Ou faz certo ou não faz certo. Então, eu lá na corretora, a gente tem uma premissa. Não faço. Você quer? Se eu não sei. É uma coisa, né? Se eu não sei, ele chega lá. Tive caso, falar pra funcionária minha, falou: ó, se você fizer, nós vamos ter que conversar sério depois. Não faça. Não, mas no Banco do Brasil faz. Pode fazer lá. Talvez a forma que ela apresentou, à época, pro Banco do Brasil. O Banco do Brasil não questionou, não fez o checklist, a gerente ou quem era do seguro, mas aí ela voltou e fez conosco, fez certo. Falei, não faço porque agora tá leve para você, porque você tá economizando. Mas na hora do fato, do sinistro, vai doer no seu bolso. Aí talvez você mude a sua postura, a posição, e aí talvez o corretor já não é mais aquele corretor que você tanto esperava dele. E não tem o que fazer. Porque você vai estar de mãos atadas. Não né? tem o que fazer. Eu vejo muito quando acontece lá no escritório da pessoa chegar lá, ela tem 200 mil, bateu num carro de 250. 50 mil hoje é muito dinheiro. Sim. E ela deixou de fazer 250, 300 por causa de R$30 por mês. Ou menos. Ou menos. Aí, o que acontece? A pessoa, ela não quer ser responsabilizada, então ela imputa no outro. Sim. Só que, na grande maioria, quando acontece isso lá no escritório, a gente senta, a gente demonstra, a gente fala, eu tenho vídeos mostrando sobre isso, como que é ruim. Cara, ela não larga o corretor, e na próxima renovação, quando ela tem alguma coisa que aparece lá, você vai ver tá em 400, 500 mil. Por quê? Sentiu na pele. Sim, sim. E eu falo para a pessoa, hoje, eu já atendi gente que chega lá com 50 mil de terceiros.
Wagner, 50 mil não é nada. Não é um carro popular. Um carro usado. Chega lá, clientes, como acredito eu que alguns levam ao banco da sua preferência, onde ele tem relacionamento, uma cotação nossa lá pro banco, como trazem pra gente também, né? Mas grande parte, raras as exceções que vem do banco para nós, com coberturas de terceiros principalmente. O restante vem. 100% da FIP, franquia reduzida, o restante vem. Mas os terceiros, normalmente, vem de 100, vem de 50, vem de 150, vem de valores muito baixos, que foge à realidade nossa aqui de mercado. Hoje você fala de carro popular de 100 mil. 120, 110 carro. Nós estamos falando de carro popular, não estamos falando de carro médio. E Maringá é uma cidade eleita e conceituada aí como uma das melhores do Brasil para se viver por muitos anos. A média de custo médio da cidade é alto. Então, carros acima de 300, 400 mil tem uma montoeira rodando. E tem muitos. Isso nós estamos falando só de carro, mas existem pessoas. E daí? Tá, eu fiz um seguro de 200 mil para danos corporais. Eu sei quem é que, se eu me envolver no acidente, é a pessoa? É um jovem? É um aposentado? É um jovem formado, promotor de justiça, juiz, advogado, médico, que tem uma vida longa, que tem uma renda superior à média? Quanto é a indenização para uma pessoa dessa? Pois é. Para a família? Agora eu vou contar então uma história que aconteceu com a gente lá. Um caminhão, o rapaz tem uma frota de caminhão, a gente atende eles lá de Rondônia. E o caminhão dele estava, eu acho que na Bahia, e foi cruzado de um lado para o outro da pista. Tá. E um rapaz jovem, cerca de 25 a 29 anos, estava com uma moto de alta cilindrada e acabou pegando esse rapaz. Matou ele, sabe? Veio a óbito no local, aí a família veio, filhinho de 1 ano. Olha aí. Você tem noção do que é uma indenização dessa? A princípio, vamos falar de um salário mínimo até os 21 anos do rapaz, mas dando moral para a esposa, pensionamento para a esposa. Detalhe, ele era auditor da Receita Federal. Nossa Senhora. Ele ganhava, à época, 30 mil reais por mês. Você faz 30 mil reais, lógico, vai deduzir uma coisa ou outra, mas vamos parar na casa dos 20 mil até os 21 anos dessa criança. O quanto vai vir de indenização? Então não existe o ideal de indenização, de cobertura. Não existe. Mas o quanto mais, mais seguro você fica. Sim. Não é previsível o que vai acontecer, com quem vai acontecer e qual a condição daquela pessoa que aconteceu. Não é previsível isso aí. Mas o risco existe, tá aí. Você pode bater na pessoa. Hoje, de moto, é muito fácil porque muita gente está de moto e o trânsito está ficando caótico. Você pode bater numa pessoa que é assalariada. Sim. Como você pode bater também num juiz que está passeando com a moto dele. Que tem um salário de 40 mil. É por isso que eu tô falando, não tem como você tem que fazer o quanto melhor for feito esse valor, mais você vai estar seguro. E essas coberturas, elas, igual eu tô dizendo, né? Às vezes a gente acaba segurando ali, até porque muitas vezes você é muito questionado. Você tá doido? Fazer um valor desse tamanho pra quê? Não, pode fazer menos. Então a gente acaba fazendo um valor médio para cima e colocando, e aí quando nos dão a oportunidade de propor e colocar, a gente melhora. Não deixa de fazer valor alto, não. E eu falo sempre para a pessoa, você tá achando que tá alto o valor? Começa no mínimo, para mim o mínimo seria 300 mil. Perfeito. E depois, na renovação, você vai aumentando aos poucos. Sim. Vai ter uma hora que você vai chegar, você tá lá com uma apólice de 800, 1 milhão. E nem percebe. Porque o valor está quase igual. Muda muito pouco. E assim, o seguro de vida, eu penso que também, assim, a proteção
Mesma coisa. familiar. Você começa com 50 mil, Mesma na coisa. renovação você fala, ô Wagner, vamos aumentar aqui para 100 mil, quanto fica? Mesma coisa. Aí você vai aumentando. É. A hora que você vê, você tem uma proteção para tua família, Sim. é bacana, e no mesmo preço quase do que você começou lá atrás. Ele vai aumentar muito pouco ao longo do tempo. Eu penso que quem nunca teve, ele olha aquilo lá como uma despesa que vai jogar um dinheiro fora. Mas quem já tem o hábito de fazer, aquilo lá entra dentro do orçamento. E ela vai pagando, ela nem percebe mais que paga. Né? Manda debitar na conta ou no cartão. Então, ontem nós tivemos um bate-papo com a Audilene, né? A Cornel. E ela falando isso daí. Tá, você tem uma despesa mensal. Quanto que eu ganho? 1.000. Eu tenho 100 de despesa. Então, eu não ganho 1.000, eu ganho 900. 100 é a despesa. Já tá ali. Já tá ali. Então, é coerente isso daí. Mas, nós, muitas vezes, eu ganho 1.000, eu tenho 100 de despesa. Não, meu 1.000 é 1.000. Não é mais 1.000, é 900. Eu vou fazer uma conta de 1.000, porque eu tenho esse 1.000. Isso, mas eu já tenho 100 que já tá Que vai ficar todo mês vindo 50 ali. meses, 60 meses, 100 meses, que já tá empenhado. Então não é mais. Aí você tá tendo uma despesa de 1.100 e não percebeu. E aí vai chegar uma hora que vai explodir. Não, a conta não fecha. Não fecha. Aí o banco vem atrás. Vamos falar de você agora, então. Quem quiser te conhecer melhor, te contratar para fazer ou até tirar dúvida de seguro, como que faz? Nós estamos ali na Rua Benjamin Constante já há quase 20 anos, né? Rua Benjamin Constante, 424, né? Pertinho do Corpo de Bombeiro ali. Quem sobe a Avenida Paraná entrou na Benjamin Constante na terceira quadra no final dela. Nós temos uma equipe lá preparada para dar suporte, para orientação, procurar entender o melhor risco para o cliente, né? Qual é a melhor opção para ela dentro daquilo que ela nos põe à mesa para analisar, né? Nós trabalhamos não apenas com automóvel, com vida, com residencial, mas sim com seguro de obra, que são seguros garantias de execução, né? Performance, consórcio, financiamento, seguro para empresa, seguro de vida para funcionários de empresa. Ou seja, nós temos ali toda a gama de seguros. Todas as gamas de seguros. Fazemos parte hoje do Grupo GC, que é um dos maiores grupos de seguros do Brasil, né? Nós estávamos, eu acho que já até aumentou um pouco, nós estávamos em 147 corretores embaixo desse guarda-chuva, né? Nosso presidente da GC foi o antigo CEO da HDI, do Santander, que é o Murilo Heidel, baita de um profissional. Fantástico ele, fantástico, né? Uma pessoa que admiro pela forma, pelo trabalho, a condução. Então, assim, nós temos um legado muito bom, uma experiência muito longa, uma transparência muito grande no que fazer e como fazer. Não deixamos, como eu disse assim, nada obscuro. O cliente pede alguma coisa na hora, retorna na hora, vai atrás, dá o atendimento, dá a qualificação. Então é uma premissa que nós sempre tivemos lá para... Eu sempre falo assim, o certo pode demorar mais, mas ele é duradouro. A Brício Corretora tem um Instagram? Tem, @Brício. @Brício. Tá no Face também. Quem Facebook, cuida mais é minha esposa, né? Então, Maria. eu dou umas patinadas quando fala falar de... Então, assim, pode achar no Instagram. Telefone da corretora, qual que é? 3026 1110. Tem o meu celular também à disposição, que é o 99972 7659. Show. Wagner, infelizmente a gente está encerrando hoje esse episódio. Mais para frente a gente vai voltar. Voltamos, eu quero te trazer aqui novamente para a gente falar mais de histórias de seguro, porque hoje a gente só... Tem muito, hein? A gente só deu uma pincelada no que é o seguro para o pessoal começar a entender.
E eu fico imensamente grato, porque você, como eu disse, é uma pessoa que eu admiro. Admiro pela história, sabe, admiro pela família, o caráter e aonde você chegou. Então, Agradeço imensamente. eu sou teu fã. Obrigado, obrigado. Anderson, é sempre muito agradável a gente ter esse relacionamento, mas eu digo sempre assim, isso é uma pavimentação que você faz na vida, tá? Então você planta, como que é? Planta vento, Colhe colhe tempestade. tempestade. Então, a gente sempre procurou plantar coisas boas, plantar a harmonia, a simpatia, a disposição. Então, lá no escritório eu falava sempre, aqui não é apenas para vender seguro. Qualquer um que entra aqui precisando de algum apoio, de alguma orientação, alguma coisa, nós vamos estar aqui à disposição dele. E quantos já me questionaram, quanto é? Nada. Se você precisar de um seguro, contratar um seguro, estou à disposição. Isso é bacana. Então esse é o papel nosso. É. Não apenas trabalhar na sociedade, mas contribuir com ela para ela ser melhor. Eu penso assim lá no escritório também. Muitas vezes a gente faz algo que é irrisório, não Sim, custa nada. Não muda nada na minha vida. Então vai lá, vai ser feliz, Me dá- resolveu o teu problema, Sim. resolveu. Quando eu vejo um problema que não é meu, que apareceu do nada resolvido, cara, eu fico com uma satisfação enorme. Eu fico muito, muito grato mesmo. Obrigado, meu amigo. Pessoal, podcast Direito e Seguro está terminando aqui. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Seguro é com corretor de seguros. Tá? Não adianta ficar pegando picareta por aí que você vai sofrer depois. Então, ao longo do nosso tempo aqui, eu vou trazer várias pessoas e vocês vão vendo quem mais te agrada. Porque corretor, ele tem uma importância tão grande na tua vida, porque a gente está falando do seu bem. É tão importante quanto a sua vida, que é algo que você batalhou para ter. E se você não segurar, um dia que chegar o caos, você pode ficar sem nada. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Pessoal, Maringá tem grandes corretores de seguros, pessoas que são capacitadas para atender todos vocês. Sempre à disposição, um grande abraço, Deus abençoe. Até o próximo episódio. Até o próximo. Bacana, hein? Ficou bom. Eu acho que ficou muito bom.